Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Uma coisa que fica bem clara é que nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Amém? Está claro para todos nós? Esse é o motivo de Deus ter nos criado. É compartilhar conosco aquele amor perfeito que havia na eternidade, que está atuante entre a Trindade, entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ele decide criar a humanidade para compartilhar dessa experiência, desse amor conosco. Então nós fomos criados para nos relacionar com Deus. A gente lembrou que lá no Éden, quando Adão pecou, a primeira pergunta que Deus fez para Adão não foi o que tu fez, mas foi onde tu está. Por quê? Porque ele estava interessado na presença de Adão. Ele estava interessado no relacionamento com Adão e não simplesmente com aquilo que Adão havia feito ou não. Estava em jogo também? Sim, mas o que importava mesmo era onde Adão estava. Porque ele deveria estar na presença do Senhor. E nós somos chamados para estar na presença dele todos os dias, continuamente, durante toda a eternidade. Foi para isso que fomos criados. Amém? Eu quero compartilhar um pouquinho hoje a respeito de uma postura. Na última vez eu temos aprendido e entendido de uma postura equivocada, onde nós nos colocamos debaixo de Deus, os mandamentos certas, nós vamos conseguir manipular Deus para que a gente, de alguma maneira, consiga ficar no controle, lidar com a nossa vida e nos abençoe. Então, se nos abençoar, nós vamos estar bem. Né? Então, essa postura, ainda que seja uma maneira de se relacionar com Deus, ela está equivocada, porque ela não está focada no Senhor, mas ela está focada naquilo que Ele pode nos dar. Então, essa maneira está equivocada. E hoje eu quero falar de uma outra forma, que também é equivocada. E continuo me identificando, porque eu acho que a gente tem falado muito. Entender essas posturas equivocadas é fundamental para identificar a nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. E de vez em quando, a gente acaba por um motivo errado. Então, quando a gente vê essas posturas, a gente acaba identificando elas rápido. E pode voltar de novo, se arrepender e dizer, Senhor, eu quero ir pelo motivo correto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre outra postura, que é uma vida sobre Deus. Falamos da sobre que está abaixo, agora é uma vida que está acima de Deus. Ou seja, nessa postura, Deus ele se torna desnecessário. A gente poderia dizer, está falando do ateísmo, aqueles que não acreditam em Deus, então que acham que ele não existe, ou que ele, ainda que ele não faz diferença nas nossas vidas, também. Mas nós não estamos falando aqui sobre aqueles que não creem, nós estamos falando aqui com aqueles que creem. E será que dentro da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, pode estar havendo esse tipo de postura, onde nós nos relacionamos de alguma forma com o que é de Deus, mas não estamos tão interessados em Deus? Nessa ela acaba se tornando um manual de instruções, onde ela contém vários princípios, e se nós encontrarmos os princípios certos para aplicar nas situações certas, elas vão gerar um resultado bom. Vão gerar um resultado agradável. Como a gente poderia dizer, vão fazer a nossa vida funcionar. Então, essa quando a gente tira Deus da equação, ele não importa tanto, né? A gente quer crer. Porém, a gente está mais interessado naquilo que ele oferece como uma forma, um manual para que a nossa vida funcione. Então, a gente, nessa postura, a gente acaba buscando Deus pelo motivo errado novamente.
Porque a gente quer que a nossa vida funcione. Quantos não querem que a vida funcione? Todos nós, né? Mas a questão é que a nossa vida só vai funcionar quando ela estiver ligada, ou quando ela, sempre que ela está ligada na fonte da vida. A fonte da vida, porque não tem vida alimentando. Certo? Então, deixando de ser um livro que revela Deus, que conta a história de Deus, que revela Ele, e passa a ser um manual de instruções. Então eu não sei como tem sido hoje a tua relação com a palavra de Deus, e se está acontecendo isso, de tu estar lendo a palavra, procurando fórmulas prontas, princípios que são bons, para aplicar em alguma situação da tua vida, porque aí, se isso acontecer, eu vou conseguir ficar no controle, aí eu vou lidar com as dificuldades, com os medos, com os temores da minha vida. Inconscientemente, nós devemos estar buscando aquilo que Deus tem para oferecer, ou aquilo que Ele tem para dar como conselho, mas nós acabamos não buscando Ele próprio. E lembrem, nós somos criados para relacionar com Ele. Amém? Nós temos que ter isso muito claro em mente. Por exemplo, João 5, 39 e 40 fala sobre um momento onde Jesus, um dos tantos momentos onde Jesus estava tendo uma conversa com os fariseus. E a gente sabe que os fariseus eram estudiosos, assim, profundos das Escrituras. A Bíblia que eles tinham até a ocasião não incluía, logicamente, o Novo Testamento, mas eles tinham toda a lei de Moisés, eles tinham todos os livros dos profetas. Então eles estudavam profundamente aquelas palavras e eles procuravam encontrar aplicação para cada uma delas. E em cima daquilo que eles entendiam e que eles buscavam, cada vez buscavam mais profundamente, eles iam aplicando. E interessante que eles ainda ampliavam o entendimento daquelas considerações. Então, muitas vezes Jesus corrigiu eles, dizendo, olha, isso que estou ensinando não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. E, algo aconteceu com esses fariseus, porque apesar de eles estudarem a palavra profundamente, eles não reconheceram Deus. Apesar de eles estudarem profundamente a lei, tudo que os profetas falavam, eles não tiveram conhecimento de Deus. Porque quando Jesus estava na frente deles, eles não o reconheceram como Deus. E o texto diz, vocês estudam, Jesus falando para os fariseus, vocês estudam as escrituras de Cristo têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, olha só. Os fariseus, eles eram tementes, eles queriam muito saber a vontade de Deus, mas eles, de alguma forma, não estavam interessados no próprio Deus. Porque quando esteve na frente deles, eles não o reconheceram e eles não abriram mão dos seus conceitos, dos seus entendimentos para se vender diante da glória de Deus, que estava ali em carne e osso na frente deles. Eles não reconheceram Jesus. Então, se a gente for pensar por que essa postura não funciona, uma das falhas que ela tem é que ela acaba reduzindo a fé a princípios. Então, a gente acredita nos princípios e não em Deus, ou naquele que deu os princípios. E aí surgem fórmulas prontas, do tipo 5 passos para ter um casamento feliz. Então, quem não tem no casamento o desejo que tudo funcione legal, que a gente ande bem, que a gente consiga conviver de maneira harmoniosa, né? Que as coisas funcionem, que a gente viva assim muito bem dentro do casamento. Então, essa postura de relacionamento com Deus, o que ela faz? Ela faz procurar na Bíblia coisas que pode aplicar para que teu casamento funcione. Como educar os filhos de uma maneira infalível. Né? Como eu posso educar meu filho para que lá
frente para que voe, para que dê tudo certo, para que ele seja temente a Deus, para que ele ame a Jesus. Como eu posso? Vou procurar uma forma de fazer isso. E se vocês forem analisar, até a geração que nós estamos vivendo, tem muitas coisas acontecendo, e o estilo de vida que está sendo assim, é de coisas prontas, de fórmulas prontas. Já notaram isso? É tudo muito rapidinho. É um clique, é um toque. É uma pergunta, o Google responde. Então é tudo muito automático. Eu preciso saber de alguma coisa, vou buscar uma informação, tenho aquela informação, clico na situação aqui relacionada e eu vou ter um resultado daquilo. Então, com Deus, nessa postura, é o seguinte: se eu tenho uma situação que eu preciso resolver, eu vou procurar a fórmula que ele decretou ou que ele vou aplicar a fórmula sobre a situação e o resultado disso é previsível. Essa postura diz sim que a vida com Deus funciona, mas ela está completamente equivocada porque isso não gera relacionamento, não gera a revelação de quem Deus é. Essa postura é muito atrativa, atraente, sim, porque de alguma maneira a gente sabe o resultado. Ou acho que sabe. Então a gente pega um princípio, aplica sobre uma situação e o resultado é tal. E eu fico no controle. Porque se eu descobrir o que fazer, tá tudo certo, vai dar certo. Mas a vida com Deus é assim? Como tem sido para vocês? Sempre que tu pega um princípio, de uma maneira correta, funcionou. Deu o resultado que tu esperava? Não, né? Por quê? Os princípios são bons. E Deus incentiva que a gente observe eles e que viva de acordo. É isso que está em jogo. É isso que realmente importa. E a gente nunca pode esquecer também de que a rebelião da humanidade lá no Éden foi a tentativa de tirar Deus do controle e assumir o controle. Então, a vida, a postura sobre Deus, em outras palavras, é isso. É tirar Deus do controle da nossa vida. Nós assumimos o controle, baseado em fórmulas prontas, comprovadas, que já funcionaram em algum momento, vai aplicar isso e vai ter tal resultado. Então, eu não preciso de Deus, eu preciso saber o que ele disse para eu fazer. Se eu descubro o que ele disse para eu fazer, vai dar certo. Porque ele é Deus. Mas ele pode falar com ele. Eu não preciso estar me relacionando com ele. Porque eu sei o que ele disse para fazer. Ah, Deus fez isso há 2000 anos. Se eu aplicar dessa mesma forma aqui, então o resultado vai ser igual eles tiveram há 2000 anos atrás. Porém, na prática, não funciona dessa maneira. Por quê? Porque Deus não muda. Ele nunca mudou. Mas a forma dele fazer é assim. Porque ele é dinâmico. Ele nunca vai mudar. A essência dele não muda. Mas ele opera de maneiras diferentes, em ocasiões diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes da história. E por isso que é tão necessário ter relacionamento com ele, para saber como ele está operando hoje, o que ele está fazendo hoje. E quando eu alinho meu coração com ele, eu começo a perceber no próprio coração de como eu devo agir nas mais variadas situações de minha vida. Porque eu estou conectado com ele, e não apenas conectado com princípios dele. Estou conectado com ele. Vamos ver um exemplo prático disso? Abre tua Bíblia em Números 20. O grande Moisés, o libertador de Israel, tirou o povo do Egito, Deus usou ele fazendo sinais extraordinários. E aqui Moisés estava diante de uma situação onde ele precisou escolher, tomar uma decisão de como ele ia operar. Ele ia operar de acordo com o que Deus havia dito, ou de acordo com algo que ele já tinha visto funcionar. E Moisés nessa situação. O povo estava
deserto, ainda não havia entrado na terra prometida. Mais uma vez, eles começam a murmurar, porque eles chegaram em um lugar, em um ponto do deserto onde eles não tinham água. E aí, a murmuração deles sempre era a mesma. Moisés, por que é que tu nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos água, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos tomate, não nos faltava carne. E tu nos trouxe para esse deserto que vai matar nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Olha só, agora a gente não tem água, vamos morrer todos de sede. Então, o panorama criado era esse. Isso aconteceu em algumas vezes, inclusive essa mesma situação, ou muito semelhante a ela, tinha acontecido há quase há 40 anos antes. Então o povo já tinha visto isso acontecer, Moisés já tinha visto isso acontecer, e aí, quando ele se depara com a situação, o povo se revolta contra ele, começa a questionar a liderança dele, e começa a falar em apedrejar ele. O que ele faz? Ele pega Arão e vai para a entrada do tabernáculo, para um lugar de relacionamento com Deus, e ele começa a conversar com Deus e pede a orientação de Deus ali. Show, Moisés fez o certo. Afinal de contas, ele era um grande líder, né? Muito sensível à voz de Deus, e não tem o que dizer a respeito de Moisés nesse sentido. Então ele faz a coisa certa. Ele vai lá e começa a falar com Deus, e Deus diz para ele: Moisés, faz o seguinte, reúne o povo. Deixa eu ver se não está aqui. Vamos ler aqui o número 20. Eu estou narrando. Moisés, 20, versículo 6. Moisés e Arão saíram da entrada da tenda do encontro e se prostraram pelo em terra. A glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés, vamos lá. Uma direção clara do que Moisés era para fazer. Deus falou com ele: reúne todo o povo, está vendo aquela rocha? Reúne eles diante daquela rocha, e aí tu vai fazer algo. E Deus lembra ele: leva teu cajado, leva Arão, e aí tu vai fazer algo. O que foi a ordem que Deus deu para Moisés? Aí ele continua dizendo aqui. Então ele fala para Moisés, e aí o texto continua dizendo: então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Obedeceu. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse. Aí Moisés começa a falar para o povo: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? E Moisés comete um erro. Até ele está indo muito bem. Então Moisés ergueu o braço e o que aconteceu? Bateu na rocha 2 vezes com a vara. Aí jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Vocês lembram dessa história em algum momento na vida de Moisés? Quando ele bateu na rocha? Lembram? Anos antes tinha acontecido a mesma coisa. O povo tinha se rebelado, estava reclamando, estava querendo água, estava passando sede. Moisés vai buscar o Senhor disse para ele: Moisés, pega Arão, vai com ele. Está vendo aquela rocha? Dá uma pancada, 2 pancadas naquela rocha, vai sair água, o povo vai beber, e aí esses rebeldes vão se aquietar. Pela pesquisa que eu fiz, eu fui atrás para ver se existia um período de tempo. Então a pesquisa disse que se passaram 40 anos. Já havia acontecido isso uma vez. E agora Moisés tem a mesma situação. Ele busca da mesma forma que ele fez antes. Deus fala com ele da mesma forma que falou antes. Porém, Deus mudou a maneira de fazer. Deus disse para ele: Moisés, vai lá, em vez de bater, fala. Antes bateu. Fala com a rocha. E Moisés reúne a multidão, se coloca entre a rocha e a multidão, e o povo fica imaginando, rangindo os dentes. Talvez já estavam com pedras na mão querendo apedrejar ele. Ele começa a tomar uma decisão, ele começa a falar com o povo, e talvez ele fica irado, e talvez até com motivo, porque o povo era muito rebelde, muito reclamão, e na hora de operar o que Deus havia dito para ele operar, ele pega o cajado, e ao invés de falar, ele dá uma pancada na rocha.
duas trocadas na rocha. Por quê? Porque ali, de alguma maneira, Moisés decidiu abrir mão daquilo que ele havia escutado no relacionamento e aplicar aquilo que ele já tinha visto funcionar. Ele já tinha batido na rocha. Ele sabia que aquele cajado era poderoso. Poxa, o cajado foi usado para tocar nas águas do rio Nilo e se transformar em sangue. O cajado foi usado para estender e o mar se abrir e o povo passar em seco. Depois de estender, o mar fechar sobre Faraó e seus exércitos. Então Moisés havia visto aquele cajado funcionar de muitas maneiras e funcionava mesmo. Então Moisés ele abre mão do que ele ouviu de Deus por se relacionando com ele e Moisés decide aplicar algo que ele já tinha visto acontecer, que ele já tinha feito e que ele, talvez naquele momento, ele teve mais segurança em bater na rocha do que falar com ela. Ele disse, antes eu bati, ele imagina, né? Ele pensa assim, antes eu bati, funcionou. Se eu falar, será que vai funcionar? E no calor do momento, o povo pressionando, e ele naquela decisão, ele esquece do relacionamento e pá, dá uma pancada na rocha. Deus ele faz um milagre. Não por causa de Moisés, por causa dele próprio. Né? Ele faz um milagre. Ele faz a água sair. Deus ele poderia simplesmente ter dito, Moisés, é assim? Então é o seguinte, agora vocês vão passar sede, vão morrer de sede mesmo. Mas não. Deus ele permitiu que a água jorrasse, o povo se saciou, os animais se saciaram, porém, Moisés teve uma consequência terrível. Deus disse para ele, olha Moisés, tu não fez o que eu te disse para fazer, né? O teu relacionamento comigo dessa vez não funcionou. Então vamos fazer o seguinte, tu não vai liderar o povo para entrar na terra prometida. Tu não vai chegar na terra prometida. Eu vou permitir que tu enxergue ela, mas tu mesmo não vai colocar teus pés. E daí a gente poderia dizer assim, nossa, que Deus duro, terrível, foi só um errinho. Mas Deus teve seus motivos, e talvez um dos motivos foi para que a gente entendesse hoje de que a gente precisa confiar naquilo que a gente recebe a partir do relacionamento e não a partir de fórmulas prontas. Vou dar um exemplo agora prático da nós como igreja local. Lá em 2012, 2013, nós havíamos recebido uma palavra muito clara da parte de Deus que nós deveríamos abrir os nossos grupos, que na época eram grupos de discipulado, há muitos anos já, 10, 12 anos, eram grupos de discipulado e estavam fechadinhos. Era difícil a gente evangelizar e trazer alguém lá para dentro. E um dia a gente estava reunido, Pedro vai lembrar, a gente orando, conversando sobre isso, e a gente entendeu de Deus que nós deveríamos abrir aqueles grupos. Abrir. Essa foi a palavra. Abre ele. Faz com que ele se torne um lugar que as pessoas possam acessar. E a gente tomou aquela decisão. Vamos fazer isso. Aí, passou um tempinho, apareceu diante de nós uma fórmula pronta para fazer isso. Um esquema, um jeito, uma maneira que funcionava lá no norte do país. E que estava dando um resultado fantástico lá. E nós entendemos, né? Talvez faltou ali um pouco não, faltou de novo ir lá se relacionar com Deus e buscar uma orientação clara, é isso mesmo. A gente acabou pegando aquela fórmula, trazendo para cá, não aplicamos toda ela, mas tentamos colocar aquelas coisas funcionarem aqui. O interessante é que tudo era baseado em princípios de Deus. Tudo era baseado em princípios de Deus. Ter um pequeno grupo, uma igreja na casa, evangelizar pessoas, discipular pessoas, trazer pessoas para o relacionamento da igreja. Era tudo baseado em princípios de Deus. Mas eu entendo hoje que talvez Deus não queria fazer daquele jeito conosco. Ele tinha uma outra forma que ele iria fazer. Ele tinha dito para nós abrirmos grupos. E talvez ele tinha uma outra forma de fazer isso. Só que a gente optou em pegar aquilo que estava pronto. Estava errado aquilo que a gente fazia? Não. Estava errado os princípios? Não. Mas de alguma maneira, o que aconteceu? Como a fórmula era pronta, então isso gerou algo em nós assim, bom, se nós fizermos isso, o resultado vai ser este. Isso tudo foi impossível. Não foi pré-meditado, não foi de Deus, muito obrigado, valeu. Show, então, cara, então agora
assim, pode ficar bem descansado no céu, assim, tem muito a fazer, deixa aí nós controlando o negócio, agora está na mão. Claro que não foi isso. A gente está fazendo para Ele, o coração para Ele, desejosos de ampliar o reino de Deus, levar o reino de Deus. Era essa a motivação. Mas a gente esqueceu do principal, que era o relacionamento. Esqueceu do relacionamento. Isso que era o principal. Deus não estava interessado nos números. Ele estava interessado em a gente estar com Ele. Isso é uma coisa prática que aconteceu entre nós. A gente já falou muito sobre isso, a gente já arrependeu, a gente já entrou no processo de quebrantamento, Deus já nos amassou o que podia amassar com respeito a esse assunto, e graças à misericórdia e graças a Deus nós estamos aqui hoje, estamos podendo falar sobre esse assunto, estamos podendo entender que a base de tudo que Deus realmente quer conosco é o nosso conosco. Só que o que a gente precisa fazer? É usar essas coisas que aconteceram na nossa vida, usar como exemplos como o de Moisés, que aconteceu com Moisés, e ficar atentos para a gente não cair nas mesmas armadilhas. A gente vai de vez em quando dar uma pisada fora. E de vez em quando vai ser atraído, seduzido por essa postura de saber o que Deus quer fazer, mas não se importar muito em estar com Ele. Então, nós vamos estar atentos. Deus quer relacionamento. É uma palavra que a gente tem falado muito, tem que assistir. E provavelmente daqui uns dias alguém vai dizer assim: essa fala mais de relacionamento. Né? Ou um tempo atrás vai dizer: mas essa fala mais de graça. Era para aquele tempo, era importante, era o que Deus estava dizendo, que nós precisávamos nos mover naquilo e crescer no conhecimento da graça de Deus. E por misericórdia nós crescemos, ainda há muito a aprender, mas nós conseguimos compreender um pouco melhor a graça. E hoje Deus está falando a prioridade, o que o Espírito Santo está se movendo hoje é relacionamento com o Pai. Nós queremos isso? Sabe por que é tão atrativa essa postura de relacionamento com Deus? Porque uma vez que a gente descobre que Deus quer que a gente faça, parece que se torna mais fácil. Parece que a gente não tem mais aquele trabalho de ter que orar, de discernir o que Deus está dizendo, de entender o que Ele está fazendo para cooperar com isso. Isso leva tempo, isso dá trabalho, isso acontece muitas vezes, o resultado é completamente imprevisível. Nós pensamos que Deus vai fazer assim. Você não sabe que normalmente Deus nunca faz como nós achamos que vai fazer? Mas se deram conta disso? Eu oro, a gente é muito feliz em orar dizendo a Deus como Ele tem que fazer. Então a gente ora dizendo a Deus, Deus tem essa situação, então vai assim. A gente aplica a fé naquilo que a gente precisa, que Deus vai fazer assim. Ele não vai fazer assim. Dificilmente ele vai fazer isso. Né? Não, ele vai fazer de uma maneira completamente inesperada. De repente, quando a gente, às vezes, muitas vezes nem espera mais, aí Deus vai faz alguma coisa. E tem coisas que ele nunca vai fazer que nós pedimos para ele, também é verdade. Isso é a riqueza do relacionamento com ele. Quanto mais nos relacionamos, mais o coração dele conhecemos. Quanto mais o coração conhecemos, mais nos alinhamos com isso. Quanto mais nos alinhamos com isso, mais amamos a ele. Quanto mais amamos a ele, mais queremos nos relacionar com ele. E se torna uma conexão que a gente vai sendo alimentado por estar na presença dele. Outro dia eu estava ministrando com o irmão, e ele, temente a Deus, conhece, pelo que eu notei assim, eu acho que ele conhece melhor a Bíblia, esses textos, para citar, referências, melhor que eu. E a vida detonada. Mas detonada. E aí ele veio pedir para conversar, chorou, conversou, está no processo de se aproximar de nós também. E aí eu comecei a testemunhar um pouco daquilo que Deus estava fazendo entre nós, comigo, né? Que isso vai ter proporcionamento. Aí eu disse assim, mas é isso que eu preciso. Aí eu pude dizer para ele, eu entendo que tu precisa disso, porque o que tu conhece de Deus, tu conhece de ouvir falar, mas não de relacionar.
Tu tentou pegar tudo que Deus diz na Bíblia, aplicar na tua vida e achou que tudo isso ia funcionar sem que ele estivesse presente. Aí na sua cabeça você foi isso. Eu entendi que foi isso que eu fiz. Aí eu pude dizer bem, meu irmão, hoje tu olha para o quadro, do cenário, e está tudo destruído. Porém, Deus te trouxe para um lugar hoje, onde agora só tem emoção. É Ele. Então agora a decisão é tua. Tu vai querer estar com Ele, relacionar com Ele, e permitir que Ele opere, quem operar na tua vida, que Ele faça o que Ele quer fazer na tua vida, do jeito dele. Entende, irmãos? Então, existem muitas situações desse tipo. Eu me encontrei naquela situação lá que eu estava conversando com vocês, sobre a estratégia para a igreja, para o pessoal da igreja, das células. Eu me encontrei nessa posição. Eu cheguei no momento que não tinha sobrado nada. E aí eu disse, e aí, Deus, e agora? E aí, claro, o que eu disse para Deus? Eu sei que a culpa é minha. Mas não tinha a ver com a culpa de quem era. Tinha a ver com o que Deus estava revelando. Então, eu sei que muitos líderes carregaram esse sentimento. Né? O que eu fiz de errado? Por quê? Porque nós pegamos uma forma e aplicamos e achamos que os resultados seriam. Mas, irmãos, o que nós precisamos é relacionar com Deus, para saber o que Ele está fazendo e fazer junto com Ele. Junto com Ele. Não é simplesmente fazer o que Ele diz para fazer, é fazer com Ele. Na nossa casa, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com a igreja, nos relacionamentos lá no trabalho. Na verdade, a nossa vida, tudo se trata de relacionamento com Deus e uns com os outros. Tudo gira em torno disso, com Deus e uns com os outros. Não importa em que lugar nós estamos, tudo gira em torno disso. Relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, nós precisamos crescer isso. Então, rapidinho, para terminar, a vida sobre Deus, ela busca descobrir princípios confiáveis em vez de procurar um relacionamento com Deus. Nós precisamos gastar nossa vida para conhecer a Deus. Amém? Moisés, usando o exemplo dele, ele trocou o conhecimento que ele havia tido de Deus por algo que ele já tinha visto acontecer, um princípio, uma fórmula pronta, e ele decide operar na fórmula pronta e não no conhecimento de Deus. E a consequência foi o que nós já falamos. A vida sobre Deus, ela não tira o fardo do medo que nós carregamos. Isso é algo interessante porque essa postura, ela dá um ar de que se nós estamos no controle, nós vamos dominar as coisas, então nós também vamos saber conseguir lidar com o medo na nossa vida. E se vocês lembrarem lá, quando a gente começou esse assunto, a gente falou de que essas posturas religiosas diante de Deus, elas são fruto de uma humanidade que, por causa do pecado, está cheia de medo e ela precisa, de alguma maneira, lidar com isso. Só que essa postura ela não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque quando a gente tira Deus da jogada e a gente assume o controle, a responsabilidade também passa a ser completamente nossa. E a gente não tem mais como acusar Deus. Aí a gente mira o canhão para quem? Quando as coisas dão errado. Para quem a gente mira? Para o marido, para a esposa, para o filho, para os irmãos. Né? A gente assumiu o controle da situação, agora vai dar certo. Agora vai. Deus já não está mais lá. Né? Eu não preciso dele. Poxa, não deu certo. Não deu certo. A culpa é tua. A culpa é tua. Porque tu não correspondeu como deveria corresponder. Aí eu descubro que a culpa não é do irmão. Então de quem é a culpa? É o que a gente sempre gostaria que fosse, né? De quem é? Pode ter sido lá no começo. É minha. Por quê? Porque eu fiz como ela, né, Marcos? Tirei Deus e disse, eu dou conta do bem e do mal. Tirei Deus de cena e disse, não, Deus resolveu a minha vida.
É exatamente a mesma postura que Eva teve lá, que Adão teve lá no Éden, exatamente a mesma coisa. Tirar Deus e operar sozinho. Por isso que essa postura ela não funciona, justamente porque ela não tem como lidar, ela não traz vitória sobre ela. Porque uma vez que a gente falha, tudo volta de novo e muito mais vezes, muito mais vezes. E por último, essa postura de vida sobre Deus, ela nos leva a medir o sucesso com base nos resultados, e não com base no chamado de Deus, na relação com Deus que nós temos com Ele. Eu sinceramente não gosto de usar a palavra sucesso dentro da igreja. Não parece, para mim, parece que as coisas não, é uma palavra que não se alinha muito com a vida cristã. Mas é uma linguagem que a gente entende. Né? Às vezes, essa postura faz justamente isso. Se aquilo que eu fiz, baseado em um princípio, em uma fórmula que deu certo, legal, tive sucesso. Eu sou o cara. Eu soube como administrar a coisa, deu tudo certo. Não sei de Deus. Não é assim que a gente muitas vezes opera? Olha só como é séria essa coisa. Hoje é muito forte esse movimento coach, né? E os coaches eles usam muitos princípios bíblicos, princípios de Deus, para ensinar as pessoas a operarem na sua família, para terem sucesso na sua família, na sua vida profissional, nos seus negócios. São princípios de Deus aplicados, né? Esses estudiosos, profissionais dessa área, eles pegam esses princípios e eles aplicam. Mas não sei se vocês já se deram conta, eles aplicam os princípios, mas Deus não faz parte da questão. Eventualmente ele é citado. Uma vez eu estava numa palestra com desses caras aí, o cara falou asneira uma noite inteira. Um monte de bobagem. Baixou um livro, falou palavrão, tudo para incendiar a galera. Né? Aí no final, ele fala com um tal de JC. Agora eu falo para vocês de JC. JC é um cara extraordinário. Aí ele fala, você vai dar uma música aqui. Aí ele acabou dando um itinerante. Aí o JC era Jesus Cristo. Aí ele começou a pegar os princípios do JC e aplicar para que a vida funcionasse melhor na empresa, no trabalho, para que eu fosse um trabalhador melhor, para que eu fosse um marido melhor, para que eu fosse um pai melhor. Aí o JC serve. Aí o JC é citado. E aí deixou só JC. Estão entendendo? Para piorar um pouquinho a situação, esse mesmo entendimento, essa mesma mentira e esse mesmo ensino, né? Esse mesmo engano, ele está dentro da igreja, operando da mesma maneira. Líderes, pastores, que estão motivando uma galera, usando princípios para fazer aplicar, mas esquecem de que o princípio por si só ele não salva, ele não faz nada com ninguém. Ele pode até dar uma melhorada, né? Em alguma situação da nossa vida, porque é bom, é um princípio bom, ele vai funcionar de uma forma, mas ele não está lá para lidar com a nossa maior necessidade, que é a falta de Deus. O homem precisa de Deus, a humanidade precisa de Jesus. É isso. Então, irmãos, nós precisamos não. O que é sucesso para nós hoje? O que a gente poderia definir como sucesso? Ter uma família funcional? Está tudo certo lá? Os filhos bem? O casamento bem? Isso é sucesso? Legal. O que é sucesso? É ter um bom emprego? Ter um bom salário? São tudo coisas boas. Eu não estou falando coisas, por favor, não entendo isso. São tudo coisas boas. Mas o que é um verdadeiro sucesso? Eu uma igreja cheia. O que é um verdadeiro sucesso para cada um de nós? Eu creio que o verdadeiro sucesso está lá em Apocalipse, quando Jesus diz assim: aquele que perseverar até ao vencedor. Eu acho que isso é sucesso. Ao vencedor eu darei
Lá em Mateus 24, tem que perseverar até a frustração. Né? Isso é sucesso. Aqui, quando Jesus fala em João 15, que o ramo que está ligado à videira vai produzir fruto, isso é sucesso. O sucesso não é o fruto, é estar ligado à videira. Isso é sucesso. É estar conectado com Cristo. Isso é sucesso. Porque no processo das nossas vidas, no curso das nossas vidas, vai ter muitas coisas que a gente vai fracassar. Pode fracassar na família, pode fracassar nos negócios, pode fracassar na vida profissional. Vai ter muitos atropelos na nossa vida, vai ter muita coisa. Mas aí, aquilo definiu quem eu sou? Se, para mim, sucesso é aquelas coisas que eu resolvidas, sim, vai definir quem eu sou. Mas não, não diz o que Deus pensa a meu respeito. O que Deus pensa a meu respeito, isso que importa. E eu preciso buscar com todas as minhas forças desenvolver esse relacionamento com Deus. Não baseado, não simplesmente cumprindo princípios, não simplesmente buscando princípios, não simplesmente colocando coisas prontas, né, em prática para ver se vai dar resultado, não. Mas buscando ele de verdade. É interessante, para terminar, tá? Eu quero pedir para vocês mostrar alguns coisas aqui. Eu vou aqui para nos ajudar. É interessante, irmãos, que essa postura, ela diz que nós podemos ter um casamento cristão bem sucedido. Ela diz que nós podemos ter um negócio cristão bem sucedido. Ela diz que nós podemos até ter uma nação cristã. E tudo isso sem Jesus. Eu não preciso dele. Eu preciso saber o que ele quer que eu faça. O que ele diz, ou eu preciso saber de como ele fez para eu fazer igual. Eu creio que um ensino que muitas vezes foi que eu entendi assim, pelo menos, né? Às vezes a gente olha para Jesus e a gente olha ele simplesmente como modelo a seguir. Ai não, se eu fizer o que Jesus faz, show. Vamos lá. Se eu fizer o que Jesus faz, onde está me levando? Para a cruz. Se eu fizer o que Jesus faz, vai me levar para a cruz. E é esse é o meu nome. Isso é sucesso. Jesus foi um homem super bem sucedido. Eu acho que por isso que escolhe Jesus dele só como JCR. E foi uma merda! Né? Talvez, como os judeus, eles pensavam que vinha aquele rei fantástico, que ia destruir Roma, né? Ia restaurar o reino de Israel. Não foi dessa vez. Mas o sucesso de Jesus foi ele vencer a morte. Mas para ele vencer a morte do seu passado, enfrentar ela. E aí ele venceu a morte. O problema nosso, irmãos, é que nós pensamos no sucesso que não leva para o sofrimento, que não inclui o sofrimento. Só que sucesso para Deus inclui sofrimento. Inclui sofrimento. Por isso, nós precisamos ter uma vida com Ele. Porque, apesar do sofrimento, Ele vai estar conosco. Quando eu estava conversando com aquele irmão, agora eu vou terminar com isso. Pode começar a tocar para eu continuar falando. Eu estava falando com esse irmão, eles estão no texto. Ele estava falando para mim, eu estou muito angustiado, está me apertando o peito, falta de ar. Daí eles citam o texto. Porque Salmo 91 diz que eu vou estar contigo no meio da tua angústia. Isso. Vamos aplicar isso aí agora? Daí ele diz que eu sei o texto, mas não sei como aplicar. Aí eles vão lá. Angustiado, tá? O que a palavra diz? Tem angústia, ele vai estar contigo. Provavelmente o filho está esperando a hora de tirar da angústia, mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que no meio da angústia vai estar contigo. Isso é relacionamento com Deus.
É saber que no meio da angústia ele vai estar contigo. Necessariamente ele não vai te dar angústia. Mas eu posso ter certeza de uma coisa: ele está comigo andando ali. O Salmo 23 fala sobre andar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O vale da sombra da morte é ilimitado, mas ele está conosco. É isso que precisamos buscar. Desenvolver essa relação. Desenvolver esse nível de não só de entendimento, mas a gente entende um monte de coisa que não vive coisa nenhuma. Então a gente desenvolver esse relacionamento. Isso, irmãos, é um pouquinho cada dia. Gente, eu acho que eu comecei a bagunçar algumas coisinhas nesse sentido há 2 dias atrás. Entende? É muito recente. E é por toda a eternidade. É para sempre que nós vamos continuar crescendo no nível do nosso relacionamento com o Senhor. Não tem limite, porque Ele não tem limite. E Ele nos fez para viver essa eternidade sem limites com Ele. Não simplesmente para cumprir mandamento, por mais que seja necessário é bom, ou para aplicar princípios, por mais que seja bom e funciona. Não é isso. É estar com Ele. É para isso que fomos criados. Amém? Então eu queria agora a gente orar sobre isso. Se tu quiser ficar muito fácil, se quiser ficar de pé, eu queria te dar agora uns instantes para tu permitir o Espírito Santo ele ministre no teu coração. E como o salmista também diz que ele quis ver se a gente é um caminho mau, é um caminho do bem. Eu acho que nós podemos aplicar isso agora, ver se há em mim essa postura equivocada de relacionamento contigo e revela a pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar isso. Permite que o Espírito Santo sonde no coração. E nós não temos vergonha de nós identificarmos se nós estamos operando assim com Deus. Não se trata de ter vergonha, se trata de ter gratidão, porque Ele está nos revelando isso. E nós podemos arrepender e podemos mudar as coisas. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.
Nós queremos sim que tu virá. Nós queremos sim que tu vai fazer contigo a tua recompensa. Nós queremos sim que tu vai estar aqui como rei de vez, como Senhor de senhores. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós queremos sim dizer como João Batista: convém que tu cresça e que nós diminuamos. Espírito Santo, nós sabemos que por nós mesmos, a nossa tendência sempre é desenvolver uma postura diante de Ti, que busca algo de Ti, ou que busca nos levar a ter uma vida boa. Mas assim como João Batista, ele decide ir para o deserto, quando o normal seria ele ser sacerdote dele. Mas ele decide ir para o deserto com um propósito: de conhecer, de encontrar. E depois de te conhecer, de encontrar, preparar o caminho para que tu viesse. E ele fez isso. Ele preparou a tua primeira vinda. E, Senhor, nós sabemos que o mesmo Espírito que estava se movendo ali em João, ele está se movendo entre nós hoje, no sentido a nos colocarmos numa posição de preparar a tua segunda vida. E para isso nós precisamos ter o coração como o de João, indo no deserto, escolhendo estar contigo, escolhendo esses momentos, escolhendo a nossa vida diante do teu altar diariamente. E, Senhor, nós reconhecemos que somos falhos nisso, temos muita dificuldade com isso. E eu quero te pedir que, por tua graça e misericórdia, e pela ajuda, com a ajuda e pelo poder do teu Espírito Santo, cada um de nós encontre esse lugar em ti, Senhor, de crescermos em sabedoria e graça diante de ti, de crescermos no conhecimento de Cristo, não por conhecermos palavras, mas por conhecermos o Cristo, por conhecermos a Ele. Senhor, nós não queremos que palavras, simplesmente palavras, sejam suficientes para a nossa vida, mas nós queremos que a pessoa de Jesus que diz essas palavras seja, sim, o centro da nossa vida. E por isso eu te peço, na minha vida, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a tua igreja, Espírito Santo,
nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua ajuda para não nos movermos nessa postura equivocada de achar que podemos sem que tu esteja presente. Mas que possamos nos mover, Senhor, contigo, em ti, todo tempo, todo instante, durante toda a nossa vida, toda a eternidade. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos arrependemos diante de ti, por muitas vezes assumir essa postura equivocada de achar que, aplicando o princípio teu à suficiência, Senhor, nós queremos conhecer o suficiente, mas nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós precisamos de ti, de ti, de ti. É isso que eu preciso de ti, Senhor. Precisamos, Senhor. Talvez tu possa declarar isso. Eu preciso de ti. Obrigado, Deus, por nós nos afastamos de ti. Tu insiste em nos buscar, quando ficamos decepcionados, quando nos encontramos bem na nossa decepção, quando estamos chorando, aflitos, com dor, ansiosos, preocupados, tu nos encontra nesse lugar, porque tu nos amas, Senhor, como somos, e tu conheces as nossas fragilidades. E nessa manhã nós temos mais uma vez declarar nossa fé em ti e confessar que tu és o Senhor. Jesus, tu és o Messias. É a ti que nós adoramos. E é em ti que nós queremos passar. Deus. Essa música de Jesus, ela precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. Amém? Ele leva o Pai. O Joel tem um caminho, Antônio. Chama a Bahia.